Bom dia, irmãos. Graça e paz. Louvado seja Deus por essa manhã. Que Deus nos abençoe no tempo que nós vamos passar aqui nesse culto, nessa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe você, sua família, e que a graça do nosso bondoso Deus possa enriquecer você através da palavra, cânticos e oração. Vamos começar orando ao nosso Deus, uma oração de gratidão, agradecer ao Senhor por Ele estar nos dando mais um dia e que esse dia possa ser para a honra e glória dele. Oremos. Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos por esse momento de culto que o Senhor permite que nós prestemos ao Senhor. Que honra, ó Deus, é para nós cultuar o teu nome, esse nome magnífico, grandioso que é o Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, para que o Senhor seja engrandecido. Abençoe-nos, ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 44, a partir do verso 24. Isaías 44, do verso 24 até o verso 28. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores, de maneira de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Há uma expressão nesse texto aqui, que nós precisamos nos lembrar sempre, ou procurar saber sempre. Versículo 24, ele diz, eu sou o Senhor. Bom, se há algo importante na nossa caminhada, é saber quem Deus é. Nada é tão importante para uma vida espiritual saudável, do que saber quem o Senhor é. Saber a magnitude da grandeza de Deus. E aqui ele vai explanar o poderio que ele tem. Ele vai falar que ele fundou o mar, espranou a terra. Ele vai dizer, como o contexto aqui é do retorno, é da promessa de retorno do povo do cativeiro. Ele vai dizer que o imperador Ciro é um dos seus pastores. Porque Ciro, se você conhece bem o retorno do povo da Babilônia, Deus levantou Ciro para permitir que o povo pudesse retornar. Então Deus está dizendo quem Ele é. E nada mais importante para mim e para você do que saber quem Deus é. Nós temos tido dias de conforto e consolo diante desse processo de doença que assola o mundo, é porque de certa forma nós conhecemos a quem servimos. Porque se nós apenas olharmos o nosso contexto, o que pairaria sobre as nossas mentes seria o desespero. Mas porque nós sabemos quem Deus é, nós ainda conseguimos dormir, conseguimos estar tranquilos, porque nós conhecemos quem Deus é. Que você conheça esse Deus. Se você não conhece, eu proponho que você busque conhecê-lo, para você poder adorá-lo, engrandecê-lo. Como nós vamos fazer agora, através de cânticos, com a Juliana e também o Felipe. Tá ligado.
Bom dia, graça e paz. Bom dia, Juliana. Bom dia, Felipe. Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Vamos cantar? 3 palavrinhas? 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Vamos lá, Felipe? Vamos. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba, eu louvaria ao Senhor. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, eu louvaria ao Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, eu tenho um bom coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, eu louvaria ao Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, eu tenho um bom coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim vou louvar. Se Deus me fez assim vou louvar. Amém. Essa canção diz que da forma como que Deus nos fez, nós devemos louvá-lo. Agora nós vamos cantar que não existe nada além do sangue do nosso Senhor que possa nos limpar de todo o nosso pecado. Somente o sangue derramado naquela cruz por nós. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz
neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse próximo cântico diz que é para que o Senhor venha resgatar todos os nossos dias para a sua adoração. Que nós sejamos, irmãos, o bom perfume do Senhor. Que nós possamos espalhar por onde nós passarmos esse perfume. Perfume que demonstra a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez por nós. Isso que demonstra a nossa esperança, a nossa expectativa nele, de que nós estamos firmados no Senhor, que demonstra a nossa alegria em servi-lo. Em nome de Jesus, vamos cantar esse cântico e adorá-lo. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Meu jardim particular. Meu jardim particular. Vamos orar? Agradecemos o teu nome, ó Deus, por mais esse dia de vida que o Senhor tem nos dado, pelo teu cuidado por nós.
Te adoramos, ó Deus, nessa manhã. Amém, E queremos Jesus. engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Que nós possamos ser cristãos, ó Deus, que espalhe, ó Pai, por essa terra Amém, o bom Jesus. perfume do Senhor. Que um dia nos encontrou, nos salvou, ó Pai, e hoje nós podemos aqui cantar, ó Deus, tudo isso. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando na escola dominical sobre mutualidade cristã. E o nosso tema desta manhã é amparando mutuamente. O texto que baseia essa lição é Gálatas capítulo 6, versículo 2. Vamos ao texto então? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Vamos orar? Ô Pai querido, como é bom ler a palavra do Senhor, como é bom saber que ela é vida para as nossas vidas, como é bom saber que ela nos dirige, e melhor ainda, ó Deus, é ter acesso a ela através do Teu Santo Espírito, que testifica conosco, aplica, ensina. Que nesta manhã seja dessa forma. Haja, ó Deus, em nós aprendizado da palavra do Senhor. Ó Deus, cuide de cada um, daqueles que estão em casa nesse momento, que o Senhor também possa encontrá-los e trazer ensinamentos, trazer aplicações práticas para as suas vidas através desse texto. É o que nós pedimos e esperamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a igreja, ela é formada por vários tipos de pessoas. Nós temos na igreja pessoas com vida tranquila, gente que tem uma vida estabilizada, gente que tem vida financeira estável, vida física saudável, vida emocional equilibrada, familiarmente tranquilas. Mas nós também temos na igreja pessoas que nós poderíamos dizer com a vida toda bagunçada, pessoas com dificuldades em todas as áreas, essas que nós citamos, pessoas com mais diversos problemas, pessoas sobrecarregadas por causa da vida, das dificuldades que a vida tem lhe imputado. Nós temos na igreja pessoas assim, e a esses irmãos, nós temos que auxiliá-los, que ampará-los, porque são pessoas que precisam de ajuda, precisam ser amparadas. Por isso nosso tema nessa manhã é amparando mutuamente. O apóstolo Paulo, irmãos, diz isso nesse pequeno versículo. Ele está falando para ampararmos o nosso irmão. A carta aos Gálatas é uma carta que Paulo escreve para enfatizar que não é mais necessário os ritos judaicos para a salvação, principalmente a circuncisão. E Paulo se propõe a escrever sobre esse tema, porque havia ali naquela igreja alguns que estavam defendendo a ideia de se submeter à lei ainda, para que houvesse salvação. Alguns estavam então impondo para aqueles que estavam se convertendo as leis. E Paulo vai defender e dizer que não,
Cristo é suficiente. A lei se cumpriu em Cristo, e a partir de Cristo é o próprio Cristo, então, que seria o ápice da salvação, não mais os ritos da lei. Por isso que Paulo, no capítulo 4, verso 23 e 25, ele diz o seguinte: mas antes que viestes à fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aio aqui é a lei. Ele diz, não mais precisamos. Então, Paulo está defendendo que não era mais necessário. E depois de várias orientações nesse sentido, o capítulo 6 é a conclusão que Paulo está fazendo desta carta, onde ele vai trazer várias recomendações à igreja, dentre elas é esse versículo que nós acabamos de ler, sobre a questão de mutualidade no quesito auxiliar ao próximo. Paulo vai dizer agora que a única lei que é preciso cumprir é a lei de Cristo, que significa levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A palavra levai aqui, irmão, significa pegar algo de um lugar e levar para outro, algo pesado. Ele diz então que a ideia de levar é carregar, é suportar um peso. E a palavra carga aqui dá uma ideia daquilo que nós entendemos, algo pesado, de peso físico. Obviamente, Paulo não está se referindo a alguma carga pesada fisicamente, ele está se referindo aos irmãos ali. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que eles deveriam, então, ajudar uns aos outros a carregarem as dificuldades, as lutas, que ali eram opressão, preocupação, angústias e qualquer outras dificuldades. Principalmente a opressão com relação àqueles que achavam que a lei deveria ser imputada ainda. Deveriam, então, explicar para eles que não era assim, tirar esse peso deles. A ideia de Paulo é essa, mas não só isso, mas de forma geral, auxiliar na caminhada ali. Paulo está exortando, a única lei que precisa ser cumprida não é a circuncisão, não é os sacrifícios, mas é essa lei de ajudar, levar as cargas uns dos outros. E essa marca, irmãos, não mudou hoje. A igreja moderna precisa estar atenta para também, ainda hoje, levar as cargas uns dos outros, amparar aquele que está do lado, aquele que comunga da mesma fé, o irmão que está caminhando junto. Nós não podemos esquecer isso. E eu queria trazer aqui para nós nessa manhã 3 reflexões sobre esse tema, 3 pontos sobre esse tema. Primeiro deles, amparar o outro é uma ordem. Primeira coisa que gostaríamos de destacar. Amparar o outro é, sobretudo, uma ordem, e uma ordem divina. Irmãos, a ajuda que nós oferecemos ao outro tem que ser motivada pelo nosso amor por ele, pela sensação boa de ajudar alguém, mas eu não posso me esquecer que antes disso tudo existe uma ordenança. Eu devo fazer isso porque também pesa sobre mim uma ordem. É óbvio, eu devo fazer por amor, de boa vontade, de forma voluntária, mas eu não devo me esquecer que há um peso de ordenança, há um imperativo na questão de amparar o próximo aqui. Veja o que Paulo diz, levai as cargas uns dos outros. Paulo, quando ele expressa aqui, levai as cargas uns dos outros, a palavra, o verbo levai aqui, está no imperativo da gramática grega. Imperativo é uma ordem, é uma ordenança, não é a ideia opcional, é uma ordem. Paulo então está dizendo para aqueles irmãos, vocês precisam necessariamente se submeter a essa ordem de amparar. Não é uma questão de querer ou não querer, é uma ordem. Ele está dizendo ali aos Gálatas que eles deveriam ajudar os necessitados nas mais variadas circunstâncias e situações. Essa é a ideia de lei de Cristo, essa é a lei que eles deveriam cumprir, essa é a lei que eles deveriam obedecer, levar as cargas uns dos outros, não mais os ritos.
A ordenança não é para fazer sacrifício, a ordenança não é para ir para o templo e fazer tudo aquilo que se fazia no templo. A ordem agora é levar as cargas uns dos outros. Essa é a lei que Paulo está trazendo aqui com muita clareza. Assim sendo, irmãos, eles deveriam então tirar o peso das ordenanças sacrificiais e estar atento aos outros ao redor para poder auxiliá-los. Irmãos, hoje essa ordem continua latente, continua em vigor, continua em voga, continua sendo uma ordenança, nada mudou de lá para cá. Deus continua esperando que a sua igreja continue obedecendo essa ordem de levar as cargas uns dos outros. Eu não devo ajudar porque eu sou, quando eu estiver à vontade, ou quando minha natureza pedir, não, eu devo ajudar porque é uma ordem do Senhor. E nós vivemos, irmãos, numa sociedade que repudia ordens e leis. A lei que impera é de não haver lei. Você faz o que você quiser. Há uma vertente dessa na sociedade. Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender que eu não sou cristão para fazer o que eu quero, quando quero, do jeito que eu quero. Existem sobre nós leis. Leis que nos orientam e leis que são ordenanças, que não cabe outra atitude que não seja submissão, que não seja me submeter, obedecer irrestritamente. Nós temos que obedecer. Então, quando o apóstolo Paulo, sendo inspirado por Deus aqui, diz para nós que nós devemos amparar uns aos outros, que nós devemos levar as cargas uns dos outros, é uma ordem. Eu preciso receber isso como uma ordenança. Não me cabe outra alternativa. Salmo 82, verso 4, o salmista diz o seguinte: socorrei o fraco e o necessitado. A expressão aqui, irmãos, nos traz uma ideia de ordenança também. Eu devo fazer isso. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios. Essa deve ser a nossa atitude. Portanto, meus queridos irmãos, você que me ouve, os seus ombros devem estar a favor do seu próximo. Levar as cargas, ajudar a caminhar. E tem gente com cargas pesadas, irmãos. Tem gente sofrendo, tem gente com peso emocional, com peso físico, com peso moral. Nós precisamos amparar, porque é uma ordem de Deus. E a pergunta é: você tem obedecido essa ordenança? Você tem se disposto a ajudar o outro nas circunstâncias difíceis? Reflita sobre isso. Deus te chama hoje para amparar o próximo, como uma ordenança. Segunda coisa que eu gostaria de tratar acerca desse tema, amparar o próximo, é que amparar o outro ou amparar o próximo é sacrifício ou sacrificial. Amparar o outro é sacrifício. Irmãos, para custear o outro, amparar o outro nas suas deficiências, nas suas lutas, nas suas dificuldades, eu preciso estar disposto, eu preciso estar preparado para pagar preço às vezes não tão alto, mas preço às vezes altíssimo, para ajudar o outro a levar as suas cargas. Amparar alguém sempre custará de nós alguma coisa. Tenha consciência disso. Dificilmente nós vamos amparar alguém na nossa zona de conforto. É preciso sair dela. Mas ainda que for preciso, o façamos. Lembra que nós acabamos de dizer que é uma ordem. E eu devo estar disposto então para obedecer essa ordem, pagar o preço que for preciso. Então, irmãos, quando Paulo diz aqui no texto, levai as cargas uns dos outros, está implícito esse pagar o preço. Primeiro porque a expressão já diz isso, levar as cargas, é peso. Isso já é um sacrifício, é algo pesado, então, já está implícito isso. Se você vai acompanhar alguém nas suas demandas, nos seus dilemas, irmãos, é um esforço porque você vai participar das crises do outro, das dificuldades do outro, seja ela financeira, emocional, espiritual, moral, seja de que ordem for.
Isso já implica um sacrifício. Você vai ter que, não tem como nós sermos indiferentes à vida do outro, ao sofrimento do outro, então nós vamos absorver isso. Então, quando Paulo diz levai, pressupõe esforço, sacrifício. Irmãos, se você estiver passando por algum lugar, e alguém estiver ali atolado, seu carro na lama, e você se predispor a ajudá-lo, saiba que você vai se sujar. Mas se você não se sujar, você não vai poder ajudar. E é mais ou menos isso, se você se dispor a ajudar o próximo, você vai ser, de certa forma, atingido com a dor do outro, com as lutas do outro. Isso é sacrifício, nós precisamos estar dispostos a isso. Paulo está orientando a igreja, irmãos, aqui, mais uma vez, mostrando que eles deveriam cumprir, não a lei mosaica, não os mandamentos, mas a lei de Cristo, que significava auxiliar aqueles que precisavam de alguma coisa, ter a disposição para se sacrificar por causa do outro, não mais se sacrificar lá no templo através dos ritos e de tudo aquilo que compunha a esfera do templo, mas agora o irmão do lado com as suas dores, com as suas dificuldades, levai as cargas uns dos outros, diz o texto aqui, e amparar o outro, irmãos, nas suas dificuldades. É forçoso e é esforço, porque você vai entrar numa batalha que não é sua e ela vai respingar em você. Você vai entrar em lutas que não são suas necessariamente, mas que vão se tornar suas, porque você vai estar caminhando juntamente com o outro. Aquilo que vai acontecer com ele vai acontecer com você. Então nós temos que correr esse risco do sacrifício, de se sacrificar. E amparar o outro, irmãos, nas suas cargas, significa se sacrificar em algumas áreas nossas, né? Você precisa estar disposto a gastar tempo ou investir tempo no outro. Não tem jeito. Tempo que talvez seria para o seu descanso, seria para você fazer alguma coisa em prol de si mesmo, você vai ter que dedicar ao outro. Isso é sacrifício, mas nós devemos fazer. Você vai ter que ter disposição de colocar em função do outro os seus recursos físicos, materiais, financeiros, algo que você poderia investir em si mesmo, ou investir na sua família, numa viagem, numa compra de um imóvel, numa compra de alguma coisa, você vai destinar a vida do outro, porque ele está precisando, ele está passando dificuldades. Isso é sacrifício, mas nós devemos assim fazer também, se dispor para aconselhar, se dispor a colocar na dor do outro e tentar ajudá-lo com conselhos, com algum tipo de instrução. E tudo isso é sacrifício. Tudo isso se torna sacrificial. Mas nós devemos fazer. É um desafio enorme. E ainda mais quando você está cercado de uma sociedade que ignora o outro. Uma sociedade que não se importa com o outro. Irmãos, quando nós olhamos a essa pandemia, e como aqueles que têm o poder na mão estão tratando essa pandemia, você vai perceber o quanto que o outro não tem importância, o quanto que a sociedade não se importa com o outro, mas nós não podemos ser assim. Não se aplica na vida do cristão aquele ditado, cada um com os seus problemas, não se aplica o ditado de cada um por si e Deus por todos, não se aplica. Os meus problemas são meus, mas o problema do outro também deve ser meu. E se nós mutuamente pensarmos assim, como igreja do Senhor, nós vamos conseguir carregar as cargas uns dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar é aguentar. Suportar é receber peso, e nós devemos fazer isso com relação ao outro. Reflexão para nós: você tem se disposto a amparar o próximo, mesmo que isso lhe custe tempo, dinheiro ou qualquer outro bem? Você está disposto a fazer isso? Você tem feito isso? Faça. Nós seremos cobrados de Deus, irmãos, um dia. Deus vai nos cobrar isso um dia. E o que nós vamos ter para apresentar? Precisamos pensar nisso. Nós somos chamados a pagar o preço, a se sacrificar por causa do necessitado, por causa do frágil, por causa do fraco, por causa daquele que está precisando. O faça. Então, queridos, amparar significa sacrifício. E por último aqui, amparar o outro
é necessário. Amparar o outro é necessário. Além de ser uma ordem, além de ser sacrificial, é também necessário. Irmãos, nós somos seres que nós chamamos de seres gregários, porque nós vivemos agregados em sociedade. E o ser humano, ele precisa do outro. Ele precisa do outro para nascer, ele precisa do outro para aprender, ele precisa do outro para viver. Nenhum ser humano vive só. Nenhum ser humano tem a capacidade de se autoexistir. Ele depende do outro, por isso que nós vivemos em sociedade. E a igreja, irmãos, também é um ambiente de codependência. A igreja é um ambiente de codependência, onde nós vamos caminhando, se autoajudando um ao outro. E a igreja, irmãos, é dotada dos mais variados tipos de pessoas necessitadas e carentes, como eu falei já antes. E um vai suprindo ao outro. Talvez a sua carência seja questões emocionais, você é muito frágil emocionalmente. Alguém que lida bem com essa área pode te ajudar. Mas talvez você seja alguém que é financeiramente estabilizado. Então, você vai ajudar alguém que é vulnerável nessa área. Então, irmãos, é necessário esse amparo, porque nós temos na igreja pessoas necessitadas. A Juliana, minha esposa, ela tem um jargão que ela diz que igreja é um amontoado de gente doente, que precisa de ajuda. Irmãos, isso é verdade. Na igreja nós temos pessoas feridas emocionalmente, amarguradas. Nós temos pessoas com problemas morais. Nós temos pessoas com problemas emocionais. Nós temos pessoas com problemas físicos. Nós temos pessoas com problemas financeiros. E por aí vai. Mas Deus vai suscitando pessoas. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele diz, levai as cargas uns dos outros, ele está falando embasado na necessidade, que ele sabia que a igreja ali precisaria de ajuda, de que uns amparassem os outros. Por exemplo, a motivação da carta foi porque havia alguns na igreja que equivocadamente estava no equívoco teológico, estava implantando novamente ou trazendo os ritos como meio de salvação. Então Paulo está escrevendo, dizendo para eles, olha, não é mais assim. Então vocês que são mais espirituais, que conhecem mais, sabem que isso não é verdade. Então ajude aqueles que estão fazendo errado. Tanto aqueles que estão ensinando errado, como aqueles que estão aprendendo errado. Então levar as cargas uns dos outros era aplicado também a isso, e eles deveriam então atuar ali. Mas não só nessa questão doutrinária, teológica, é óbvio que o que Paulo diz aqui, levar as cargas uns dos outros, é de forma geral. Então, e Paulo está dizendo que aquela igreja tinha suas necessidades e que cada um deveria suprir, tentar então corrigir. Principalmente nas questões doutrinárias, como a carta nos pede aqui, tanto é que no versículo 1, antes do nosso texto, veja o que Paulo escreve: vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, falando daqueles que estavam equivocados. E aí ele diz, levai as cargas uns dos outros, ou seja, pague um preço, como nós já acabamos de falar, porque é necessário, tem pessoas equivocadas aqui na igreja. E isso não muda, irmãos, com relação a nós hoje. A igreja, como falei, é um amontoado de gente doente, carente. Pessoas frágeis, emocionalmente, coração quebrantado, pessoas sem direcionamento, pessoas que não conseguem se sustentar na vida. Nós precisamos vivenciar e se levar as cargas uns dos outros dentro do nosso meio aqui. Apesar da conversão, irmão, ser algo individual, a vivência cristã não é individual. A conversão é individual. Mas a vivência, viver essa salvação, ela não é individual. Ela é comunitária. Por isso que Deus chamou a igreja. Por isso que essa ideia que nós temos tanto em voga hoje de desigrejados, pessoas que se iludiram com a igreja, a instituição, é antibíblica. Você não tem que se decepcionar com a igreja, porque a igreja é lugar de gente defeituosa mesmo. Tem gente que vai nos causar danos, vai nos entristecer. Mas Deus nos chamou para caminhar com pessoas assim, e nós também somos assim, pessoas defeituosas, necessitadas. Por isso que nós temos que suprir uns aos outros. Aqueles que têm mais experiência em uma área, mais condição, vai ajudando um ao outro. E mais, Deus deu à igreja a capacidade de se autoajudar entre si. Veja o que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1,
do verso 4 ao verso 7. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, no início da carta aos Coríntios, ele cita aqui duas expressões, duas ideias dele aqui, que mostra que aquela igreja não faltava nada, Deus havia dado tudo para ela. Ele diz o seguinte: porque em tudo fostes enriquecido nele. Ele diz, em tudo fostes enriquecido nele. Nele quem? Jesus. A outra frase é, de maneira que não vos falte nenhum dom. Aqui Paulo está dizendo que a igreja é munida de tudo aquilo que ela precisa para viver. Então nós temos com que acudir, ajudar. E há muita gente precisando, porque aqui nós somos uma comunidade cheia de pessoas necessitadas, e vai ser assim até o dia de Cristo. Não existe uma igreja que não tenha necessitados. Essa igreja é a igreja celestial. Aqui, todas as igrejas é dotadas de pessoas limitadas, finitas, frágeis, defeituosas. Por isso se torna um ambiente necessário de mutualidade no amparo. E nós precisamos vivenciar isso, irmãos. A igreja é lugar de nos ajudar mutuamente, porque é necessário. E aí nós temos que refletir, nós temos feito isso, temos enxergado a necessidade daqueles que nos cercam. Meu irmão, não leva a sua vida indiferente. Tem gente na igreja, irmãos, que ele é tão indiferente, ele não envolve com nada, ele não atua em nada, ele não soma em nada, ele se torna alguém parasitário na igreja, ele não consegue ajudar ninguém, ele não produz nada. Ô, irmãos, não seja assim. Talvez você não tenha um dom de cantar, não tenha um dom de pregar, não tenha um dom do diaconato, não tenha um dom do presbiterato, mas talvez você tenha um dom de ajudar, de enxergar as carências. Envolva nisso, há muita gente carente. Ampare, porque é necessário. É necessário. Conclusão, vou ler a conclusão, irmãos. Como é bom saber que pertencemos a uma comunidade onde o amparo é uma realidade, onde podemos descansar que nas nossas finitudes, limitações e carências seremos acudidos de alguma forma. Como é bom saber, irmãos, que a igreja é isso, um lugar de amparo. Continuando, eu e você precisamos reaver esse tema em nossos corações, estar disposto a amparar o necessitado, entendendo que é uma ordem, é sacrifício e é necessário. Não esqueça disso. Que Deus nos dê a graça de viver isso, que essa chama do amparo, ela se incendeie dentro de nós, irmãos. Mais que nunca o mundo está precisando de amparo, a igreja está precisando e o mundo lá fora também está precisando. Finalizando a conclusão, não viva alheio ao próximo. Escute isso, irmãos. Não viva alheio ao próximo. Esteja atento. Pode ser que ele precise do seu ombro para romper na caminhada. Talvez tem gente na igreja precisando de ajuda. E agora se torna um pouco mais difícil, porque nós não temos mais os nossos encontros semanais, onde nós podemos fazer uma leitura do próximo e ver se ele está bem ou não. Mas se assim for, mande uma mensagem, ligue, saiba. E você peça socorro para a igreja, porque aqui é lugar de amparo. Nós devemos vivenciar isso. Que Deus nos ajude, irmãos, e nos abençoe a viver esse tema tão profundo, tão importante, e talvez tão abandonado pela igreja moderna. Nós possamos reaver isso e sermos uma igreja que ampara mutuamente. Vamos orar? Ó Deus, inunda o nosso coração nesse momento com o Teu Espírito Santo, desenvolvendo o nosso coração, ó Deus, inflamando o nosso coração para viver esse amparo mútuo que nós acabamos de ver na Tua palavra. Desperta a Tua igreja, ó Deus, da inércia, do egoísmo, e nos faça instrumento na vida do nosso irmão, através do amparo, de levar as cargas uns dos outros. Oh Deus, nós clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, logo mais à noite, estaremos adorando o Senhor, e eu espero você
como diz aí, como dizia aí num canal de televisão, né? Nesse mesmo lugar, não é nesse mesmo canal, é nesse mesmo canal do YouTube, né? Nesse mesmo canal, espero você às 19h30, continuando a adoração ao nosso Deus. Deus abençoe.